Ele faz tudo o que eu quero. Ele é um estúpido. Ele é um estúpido. A gente vivia numa atmosfera em que somente o João Clá estava certo. E não acreditar nele era quase um pecado contra o Espírito Santo. A ele, a ponto de não termos mais a nossa mentalidade, de não termos mais o nosso espírito, de não termos mais nossa inteligência, nossa vontade, nossa sensibilidade funcionando, a não ser assim: eu já não vivo. É o Sr. Dr. Plínio que vive em mim. Eu entrei em depressão com essas coisas de Arauto, porque eu falo, Arauto acabou com a minha vida. Até hoje, já faz mais de 3 anos que eu tomo remédio para mim dormir e antidepressivo. Gastei dinheiro com cada 2 meses eu passo no psiquiatra. Olha o que o Zaralto fez com a minha vida, com a vida da minha família. Os arautos do Evangelho, eles visitaram na época a escola que ela estudava, era uma escola católica, inclusive o diretor, ele era um sacerdote. E lá, nessa visita dos arautos, a minha sobrinha ela foi sorteada para participar de um projeto que é chamado de Projeto Futuro e Vida. E ela, sorteada, claro, né, ficou muito feliz, que afinal de contas, ela no final de semana, ela ia como se fosse passear, porque ela ia para lá, participava lá, tocava flauta e vinha toda entusiasmada de lá. Só que quando a gente perguntava para ela, assim, o que mais você fez? Qual a experiência que você viveu lá? E aí ela não falava sobre nada, nada mesmo. Ela me contou que fazia 2 anos que ela tentava sair e eles seguravam ela lá. Então, assim, não, é bem assim, foi ficando, até que eu disse não. Voltou. Aí então ela me contou isso, que foi muito sofrimento isso, porque eles seguravam ela lá. Então eu penso assim, eles me falavam outra coisa. Eles me falavam que quando ela quisesse sair, ela estava livre para sair. Foi já uma mentira. E depois ela me contou os segredos de lá, né? Muitos segredos. Muita coisa pesada. Muita coisa louca. Delirante mesmo. De gente que faz uma coisa e faz outra. Todas elas são consagradas não a Jesus, mas sim ao Dr. Plínio e a Dona Lucília. Então aquelas capuz lá, aquelas coisas lá, não são consagradas a Jesus. Já é uma coisa, falam tanto de Nossa Senhora, mas se consagram a Plínio. Eu lembro de uma vez que eu tava muito mal, tava com muita febre. E eu cheguei pra encarregada e falei que eu tava me sentindo mal e que eu achava que eu tava gripada. E ela simplesmente me mandou dormir e depois ela viu o que fazia. E, enfim, eu dormi e acordei do mesmo jeito, com febre, mal, muito mal. A roupa que Monsenhor João usa é lavada em Monte Carmelo. Então, a água que elas lavam a roupa, ou seja, o hábito, a calça, essas coisas todas, a gente usa essa água como água benta. Então, no lugar da água benta, muitas vezes a gente usa a água de Monsenhor João para fazer o sinal da cruz, abençoar as coisas, etc. Ele, o João Clá, ele começou a fazer relíquias com o Dr. Plínio ao respeito do osso da cereja. Ele tinha um terço de osso de cereja de Dr. Plínio. Ele comia as frutas do conde, as sementes ficam no prato, essas ermitas pegavam, secavam e guardavam até formar a quantidade de sementes necessárias para fazer um terço. Eu me lembro que
deu errado quando a ordem segunda passou pela segurança do aeroporto, porque tinha material orgânico dentro das malas. E o que era? Era ossos de frango que o João Clá comeu e elas não tiraram no lixo e guardaram ele numa bolsinha plástica. Então, quando passaram pelos raios X do aeroporto, a segurança falou: que é isso? Teve uma vez que eu tava com crise de asma no eremo e eu já tinha tomado alguns medicamentos, etc. E não tinha feito muito efeito. E a carregada do eremo falou que tinha umas folhas de lucília, umas pétalas de rosa. E daí ela fez chá com essas pétalas e me fez tomar uma xícara com mel abençoado por Monsenhor João. E daí me fez segurar uma relíquia de Plínio Corrêa de Oliveira enquanto tomava o chá com a pétala de lucília, o mel abençoado por Monsenhor João. Ela me fez segurar uma relíquia de Plínio Corrêa de Oliveira. Ela falou assim: agora você se cura. Eu lá com toda a fé, tomei o chá com toda a fé. Assim que terminou o chá, ela falou assim: você tá melhor? Aí eu comecei a ficar com a falta de ar um pouco forte. Aí eu não respondi. Aí ela falou assim: você não tá melhor? Eu falei: mas acho que não resolveu muita coisa. Ela falou: não é possível que a pétala da senhora Dona Lucília não resolveu. Meu Deus do céu. Ele começou a ficar, sabe, se questionando: por que você não tá melhor e não sei o quê. E ela falou que a minha crise de asma era psicológica. O Arautos do Evangelho entrou na nossa vida em 2008, quando minha filha tinha apenas 11 anos de idade. Ela estudava num colégio particular e o Arautos foi lá e fez uma proposta de curso de taekwondo, teatro e música. O curso era ministrado todos os sábados e domingos, da 1 às 8 da noite. Então eu levava ela até o colégio, eles vinham com a van deles, pegavam ela e elas, né, que eram outras, levavam às 8 horas e retornavam ao colégio para devolvê-las. Isso percorreu por 6 meses. E foi indo até um ponto em que nós achávamos que o nosso fim de semana estava comprometido, porque nós não tínhamos mais fim de semana. Porque todo sábado e domingo, 1 hora, tinha que levar ela e ficar esperando às 8 horas quando ela voltasse. Não tinha almoço, mais em família, não tinha mais nada. E aquilo foi nos incomodando. Quando o Arautos percebeu que a minha filha já estava a ponto de sair, eles ofereceram para ela uma bolsa de estudo. O Arautos começou a frequentar minha casa como se fossem membros da minha casa, da minha família. E começaram a nos envolver também em projetos lá, em missa, em evento do Dia das Mães, evento do Dia dos Pais, ao ponto da gente ceder que ela fosse estudar. Afinal de contas, ela ia no domingo à noite com eles e sexta-feira, às 4 horas da tarde, ela já estava em casa. Então ela passava o fim de semana com a gente. Estudava durante toda a semana e passava o fim de semana com a gente. Foi muito difícil para nós decidir deixar ela ir. Mas a insistência dela e a insistência do Arautos em que nós fizéssemos aquilo, tomasse aquela decisão, era muito grande. A minha filha era decidida que queria ir, brigava, chorava, fazia escândalo, fazia ameaças e ia. Ao ponto da gente procurar profissionais, né, da área, perguntar o que a gente tinha que fazer, o que a gente podia fazer, e eles sempre diziam que nós tínhamos que respeitar a vontade dela, apesar dela ser menor de idade. E ela ficou frequentando lá 1 ano, assim, nos finais de semana para esse projeto. E aí a gente foi percebendo também algumas mudanças no comportamento dela. E depois de 1 ano, ela já vinha para casa chorando, pedindo que ela queria ficar lá, porque ela queria estudar lá, porque o colégio lá é que era bom, e que para estudar lá ela tinha que morar lá. E os pais, eles não estavam satisfeitos com isso, porque eles achavam que ela era muito novinha para ficar fora de casa. Mas aí vinham as irmãs de lá, que eram responsáveis lá pela sede, e diziam: ó mãe, ó pai, deixa ela ir, porque vocês assim atrapalham a vocação dela. A gente está percebendo nela uma vocação fora de série, formidável.